Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, depois dessa nossa pausa aí do final do ano, né? A gente está retornando às nossas atividades hoje, nesse dia meio que histórico aí dessa pandemia, né? Sendo o primeiro dia da vacinação, né? Esperamos que tudo isso aí corra o melhor possível, né, para todos nós e que as vacinas cheguem o quanto antes para que a gente possa voltar às nossas aulas presenciais. Aleluia, irmãos, né? Então, vamos lá, né? Lembrando um pouco onde a gente parou, né? Na nossa, na nossa disciplina, né? A gente estava falando um pouco sobre materiais elétricos, né? Então, nesses materiais elétricos, né, a gente começou a falar de alguns deles, né? E aqui eu coloco esse esquemático que minha cara tá aparecendo um pouco na frente aí, mas basicamente nós falamos até o item 4 aqui, que seria os cabos, né? A gente falou dos para-raios, a gente falou da seccionadora ali, se eu não me engano. Deixa eu ver o que é que foi exatamente. Foi dos para-raios. Para-raio não linear. E falamos de chave fusível, desculpa, não é a seccionadora, né? E o terminal, né? Que é o que vai fazer a conexão entre, o cabo, a chave fusível e o cabo, né? Que vai conectar o sistema. E aí agora a gente vai estar falando do item 5 daquela lista ali, né, que seria o transformador de corrente. Esse vai ser esse é acho que o mais extenso material elétrico que nós vamos estar falando, né? E ele é esse rapaz aqui, ó, né, que está aqui nessa posição aqui, né? E ele vai sempre estar conectado à linha, né? Ele vai ser conectado na própria linha, né? Porque transformador de corrente, basicamente, ele vai estar pegando o sinal de corrente. Então, para ele pegar esse sinal de corrente, ele tem que estar em série com a linha, né? E ele basicamente vai ser utilizado, né, na maioria das vezes, no posto de medição. Aqui ele está até colocado nesse posto de medição, que ele vai ser utilizado como equipamento auxiliar para esses equipamentos de medição, e a gente vai ver durante a aula o porquê disso, tá bem? Então, basicamente, eles vão ter uma subdivisão, né? Que eles vão estar divididos entre equipamento para um TC para medição e um TC para proteção, tá? Eles têm algumas diferenças construtivas, algumas características que têm que ser observadas em um caso ou no outro, mas eles, aparentemente, eles são ele é o mesmo equipamento, né? Por isso que eles são subdivididos, né? Que no seu aspecto construtivo principal, ele se mantém, tá? E ele é um equipamento capaz de reduzir a corrente que circula no primário, porque nesse tipo de sistema médio, grande porte, a gente tem uma corrente elétrica de grande magnitude, né, na magnitude de 80, 100, 150 amperes. Então, para que a gente não precise ter um equipamento de medição que suporte essas correntes, né, a gente reduz a corrente que circula no primário dele para um valor inferior no secundário, para que eu conecte esses equipamentos de medição, tá? Então, lembrando, o nome transformador, que vocês já ouviram falar algumas vezes, eles têm duas bobinas, né? Que eu vou fazer uma transformação de um valor de corrente para outro, tá bem? E basicamente eles são constituídos de um primário com poucas ou até uma espira só, tá? E um núcleo de ferro e um enrolamento secundário, que normalmente ele vai ser construído para que eu tenha uma corrente padronizada, né, na saída. Normalmente essa saída vai ser no valor de 5 amperes. Então é bem melhor a gente ter equipamentos de medição que tem a corrente nessa magnitude do que correntes muito altas, tá? Um exemplo de TC está ali na figura ao lado, né? Um exemplo de TC com isolação de resina epóxi, né? Onde basicamente eu tenho aqui em cima os terminais primários, e aqui embaixo eu tenho terminais secundários, né? Do secundário dele. Tenho e basicamente eu vou conectar eles aqui em cima, né? Onde que está
passando o meu primário, e os meus equipamentos de medição, vou estar conectando eles aqui embaixo. Essa base que está aqui é para eu fixar ele em algum lugar, tá bem? Então, lembrando o cálculo ali, por exemplo, um TC com relação de transformação de 100 para 5 amperes, 100 no primário vai me dar uma corrente de 5 amperes no secundário. Se eu inserir esse cara num circuito de 80 amperes, eu vou ter esta relação aqui, né? 100 está para 5, assim como 80 está para corrente no secundário do transformador de corrente, que vai ser igual a 4 amperes, tá? E aí o meu sistema de medição, a gente faz uma coisa parecida com isso, né? A gente vai fazer uma relação, se eu estou recebendo 4 amperes, quer dizer que na minha linha eu tenho 80. Né? Se eu estiver recebendo 3 amperes, significa que eu tenho 60 amperes no meu primário, tá bem? Bem direto, bem simples. Então, o transformador de corrente, né? Uma coisa que tem que se atentar, e é muito importante já a gente falar isso de cara, né? É que eu nunca devo deixar o secundário desse transformador de corrente desconectado, né? Em aberto. Por que isso? Porque quando eu deixar ele aberto, eu não vou ter um efeito desmagnetizante que é devido aos equipamentos que estão conectados a ele. Ou seja, ele vai ficar em aberto, ele vai continuar magnetizando ele ali, o que vai fazer com que eu tenha uma tensão elevada no secundário desse cara. Eu tendo uma tensão elevada, isso vai fazer com que eu possa comprometer ou danificar a isolação desse TC, e aí eu posso também colocar a segurança das pessoas que estão atuando nesse sistema, que eles têm algum perigo de acabar sofrendo algum tipo de acidente ali, né? Não é interessante um acidente com tensões elevadas. Para que a gente resolva esse problema, normalmente os TCs são colocados em paralelo ao meu equipamento de medição, aqui no caso tem um amperímetro, né? Eu coloco essa chave aqui, que quando o meu amperímetro estiver conectado, ela fica aberta, e quando eu retirar esse cara, eu fecho ela, que aí eu dou um caminho, então ela nunca vai estar em aberto, esse secundário ali, tá bem? Só uma forma de proteger a gente com relação a isso, tá? Com relação à classificação construtiva dele, eu tenho alguns tipos aí, tá? Essas fotos eu tirei do livro do Mamed, então me perdoem se ela estiver muito ruim de entender, mas vou tentar explicar aqui para vocês da forma mais clara possível, tá? Primeiro eu vou explicar esses três aqui, né? Esse que é o do tipo barra, o do tipo janela e do tipo bucha, tá? Qual a diferença? Esses dois aqui até graficamente são parecidos, tá? Mas qual a diferença entre esses dois caras? Esses dois caras, esse fio que está aqui no meio, essa barra, né? No lado da esquerda é uma barra, da direita é um condutor, um fio. Ele está fazendo a função do primário do transformador, certo? E o secundário é um enrolamento normal, tá? Então, isso é passado por dentro do núcleo de ferro e ele está fazendo a função do primário, certo? E aí é feito o secundário de forma que eu forneça aqueles 5 amperes padronizado no secundário do transformador aqui do enrolamento, né? E esse do tipo bucha também não vou ter um enrolamento primário, por assim dizer. O enrolamento primário ele é feito pela bucha, né, que faz a conexão dele, né, a bucha da terminação que a gente viu anteriormente, que seria ali o item 3, tá? Então, ele é feito pela própria bucha de conexão, tá? Aí eu tenho, esses três são bem parecidos, né? E eu tenho do tipo de núcleo dividido, que ele serve também, ele é mais prático do que esses três, que ele abre essa questão, ela divide essa parte aqui para que eu consiga passar o cabo ali no meio. No caso do barro do tipo janela aqui, eu tenho que passar o cabo por dentro dele na hora de eu estar construindo. No caso de um TC dar um problema, eu tenho que retirar o cabo, né, inteiro, e para depois eu ter que passar de novo por dentro de um TC, tá? Então dificulta um pouco a manutenção. Do tipo de núcleo dividido, ele facilita no meu caso com relação a isso, tá? E aí eu tenho
bem comum, que seria o núcleo do tipo enrolado, onde eu tenho dois enrolamentos, como é um transformador normal, né? Um enrolamento primário e um enrolamento secundário, tá bem? Então, esses caras, esses TCs, né, como eu falei, eles podem ser classificados como para serviço de medição e serviço de proteção. Agora a gente vai estar falando um pouco sobre algumas particularidades dos TCs para serviço de medição, tá bem? Então, eles devem ser projetados para assegurar a proteção e correto funcionamento dos aparelhos a que estão ligados, ou seja, que estão ligados ao secundário deles, né? Então, ele tem que garantir que aqueles equipamentos vão estar funcionando de forma correta, dentro das especificações dele, tá? Então, para isso, eu preciso de um correto dimensionamento e especificação desse cara. Quais são exemplos de equipamentos que podem estar ligados a eles? Amperímetros, medidores de energia, sejam eles de medidores de energia ativa ou reativa, tá? Também esses TCs, em caso de um curto-circuito no primário, ele tem que, de certa forma, isolar o secundário de um aumento abrupto da corrente no meu secundário. Isso, de certa forma, é garantido pela particularidade indutiva do meu enrolamento, né? Ele é um indutor ali, o indutor ele impede que a corrente aumente bruscamente, né? Tem uma variação abrupta, né? Então ele vai, de certa forma, ele resolve essa situação aí. E também por efeitos de saturação do núcleo magnético, né? Que é o que vai fazer a transformação de corrente do primário para o secundário. A corrente no secundário ela é limitada, né? Então, no máximo, eu vou ter 4 vezes a corrente nominal dele, né? Porque mesmo que eu vá aumentando a corrente no primário, ele vai chegar uma hora que o meu núcleo magnético ele vai saturar e assim eu não consigo suprir, né? Não consegue mais obedecer aquela ordem de a relação de transformação, tá bem? A corrente secundária nominal, né, algumas especificações dele, né? Corrente secundária nominal normalmente é 5 amperes, tá? A gente tem alguns casos, tá, que os TCs eles são construídos para ter 1 ampere no secundário, que normalmente esses de 1 ampere são utilizados para aferição de equipamentos, tá? Mas só nesse caso específico, normalmente os outros equipamentos vamos utilizar os TCs com 5 amperes no secundário. Aí eu tenho corrente primária nominal, é aquela para o qual o transformador de corrente, ou TC ali, foi projetado, né? Então é a corrente que está passando na linha, tá? E deve-se escolher um valor próximo à corrente de carga máxima do circuito, que a carga máxima é aquela que você espera o máximo de corrente que vai passar naquela linha, tá? Carga nominal é aquela que deve suportar nominalmente o enrolamento do TC, né? Então é basicamente a carga nominal que vai estar conectada à linha. Classe de exatidão é uma exatidão, todo mundo sabe o que é, né? E basicamente como o TC está relacionado normalmente a equipamentos ou a forma como ele faz essa transformação, a classe de exatidão está exatamente nessa questão de indicação de um aparelho de medição do valor que ele está fornecendo, tá? Então, normalmente essa classe de exatidão ela é dada de 0,2, 0,3, 0,6 e 1,2, né? Isso quer dizer que quanto menor isso, né, é mais exato ele vai ser, né? Esse 0,2, 0,6 ali seriam em porcentagem, né? Se eu não estou equivocado, o 0,3 é muito utilizado para faturamento, ou seja, os TCs da Celesc, né, eles têm uma classe de exatidão 0,3. Se eu for utilizar em equipamentos de medição, como um amperímetro, por exemplo, que normalmente eu tenho um TC ali, se for um amperímetro para altas correntes, né, eu vou utilizar um de 0,6, de 1,2, e o 0,6 ele é utilizado muito quando eu tenho um condomínio, por exemplo, e eu não tenho medidores individuais para cada um desses. Então, eu vou fazer uma medição para faturamento e eu separar para os meus condôminos. Isso é possível por legislação, né?
e aí eu utilizo de 0,6 nesses casos, tá? Também eu tenho o fator térmico, né, que é um fator que eu multiplico pela corrente primária, né, a corrente que está passando no primário, que aí eu vou ter qual é a corrente que eu posso estar continuamente passando pelo meu TC sem que eu acabe prejudicando ele, danificando ele, tá? Corrente térmica nominal, que é uma máxima corrente de 1 segundo que pode circular no secundário com este em curto-circuito. Então, lembra daquela chavezinha que nós colocamos, né? Então, qual é a máxima corrente que depois de eu curto-circuitar ali, ele vai suportar durante 1 segundo, sem que eu danifique esse cara, ou sem que eu passe dos limites térmicos desse TC, tá? Corrente dinâmica nominal é o máximo valor de crista que pode circular no primário do TC, quando o secundário estiver curto-circuitado, tá? Sem que eu tenha danos eletromecânicos para esse TC. Fator térmico, né? Que eu tenho 2 vezes a mesma questão do fator térmico. Peço desculpas por isso daí, tá? A corrente térmica nominal, que eu já tinha falado ali também, só que aqui está com mais detalhes, né? A corrente dinâmica, que eu também já mencionei para vocês. Aí a polaridade, tá? A polaridade do trafo, ele tem que ser conhecida. Eu tenho que saber por onde que está entrando a minha corrente e por onde que ela vai sair, né? Como que tá essa polarização, né? A gente tem 2 tipos, né? Se a gente pegar esse sistema aqui, né? Onde eu estou entrando, minha corrente do primário está entrando em P1 e saindo em P2, eu vou ter uma corrente no secundário entrando em S1 e saindo em S1 e entrando em S2, tá? Então ele está fazendo esse sentido aqui e esse sentido aqui. Quando ele está nesse sentido aqui, eu tenho o que eu chamo de polaridade subtrativa, tá? Quando eu tenho que o fluxo no secundário é inverso disso, ou seja, ela está saindo aqui pelo S2 e entra pelo S1, né? Aí eu tenho o que eu chamo de polaridade aditiva, tá bem? Daí eu tenho, dito isso, eu falo sobre os equipamentos de proteção. Estou vendo que o vídeo está ficando um pouquinho mais longo, então eu vou encerrar esse aqui e vou fazer um outro na sequência para vocês, para terminar essa aula, tá?